Olá, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Clube do Livro TCC. Nesta edição, estamos estudando o livro Emoção em Terapia, do Stefan Hoffmann, e começamos hoje o segundo capítulo. No capítulo anterior, nós vimos sobre a natureza das emoções e a principal lição que nós tiramos do primeiro capítulo para seguirmos aqui neste próximo é de que as emoções, elas têm características que são universais, entretanto, nós, principalmente como clínicos, precisamos compreender as instâncias individuais da emoção, como ela se expressa, como ela é vivenciada, para que o direcionamento das intervenções sejam de forma personalizada e que atendam às necessidades deste paciente. No capítulo de hoje, nós vamos estudar exatamente estas diferenças individuais, porque, ok, entendemos então que a emoção ela é multidimensional e que ela é uma experiência, né? Parte dela é uma experiência individual. Mas na aula de hoje nós vamos aprender o que, quais fatores biológicos e psicológicos eu preciso observar naquele indivíduo para então compreender melhor as experiências e respostas emocionais que este ser apresenta, certo? Porque não basta dizer assim, certo, ok, entendi que a experiência é individual, mas o que eu olho nessa experiência emocional? Hoje nós vamos percorrer exatamente estes fatores. Neste capítulo, Hoffmann destacou 7 aspectos que variam entre aspectos psicológicos, biológicos e culturais que podem interferir e direcionar a nossa intervenção com o paciente ao observarmos as individualidades nas expressões emocionais. O primeiro fator fala dos níveis das diferenças individuais. Como assim? Então, eu preciso saber o fundamento destas diferenças. Como nós vimos brevemente no primeiro capítulo, essas diferenças elas podem ser fisiológicas, e é este nível fisiológico que vai nos apontar a intensidade da ativação corporal que o corpo responde dentro de uma experiência emocional. Além desta ativação fisiológica, então temos também a valência emocional. Ela vai apontar justamente para esta percepção de prazer ou desprazer que cada pessoa experiencia. Um outro nível ainda fala sobre a experiência subjetiva diante daquela emoção, ou seja, como é que aquela pessoa interpreta esta experiência emocional. Então, vemos nível fisiológico, nível que fala sobre a valência emocional, a experiência subjetiva e também níveis motivacionais, que vão influenciar na disposição do paciente em se aproximar ou evitar estas experiências que podem ser desconfortáveis, por exemplo. Por fim, ele cita o nível cultural, normas culturais e sociais que podem intervir na aprendizagem e na expressão das emoções. E é exatamente sobre o aspecto cultural que o Hoffmann segue descrevendo o capítulo. Na prática clínica, é indispensável nós considerarmos o impacto dos fatores culturais nas emoções. Isso porque este ambiente cultural pode influenciar desde a aprendizagem, a expressão, a avaliação e também a regulação das emoções. Os estudos mostram, então, as diferenças entre sociedades, por exemplo, que prezam princípios mais coletivistas ou mais individualistas, e aqui está um outro ponto importante, o de nós avaliarmos o contexto. Então, não necessariamente entendermos como bom, ruim, certo ou errado, mas entendermos o contexto cultural que aquele indivíduo está inserido. Além dos níveis de diferenças individuais e também do impacto cultural nas emoções, outro fator que o Hoffmann nos instrui a observar são as vulnerabilidades internas, que são predisposições, tanto psicológicas quanto biológicas que nós temos. Estas predisposições na interação com estressores
pode se relacionar, então, ao desenvolvimento de quadros psicopatológicos. Mas, Ana, falar sobre vulnerabilidades internas parece muito amplo, difícil de tornar isso mais palpável ali na prática clínica. Então, vamos às definições. Quais classificações que o Hoffman descreveu às vulnerabilidades? Foram, então, temperamento, já vamos ver cada uma delas. Temperamento, granulosidade emocional, clareza emocional, alexitimia e tolerância ao desconforto. O temperamento vai falar então sobre traços emocionais que têm uma característica mais estável, mais consistente ao longo da vida do indivíduo. Estudos têm mostrado que grande parte dos aspectos do temperamento são determinados por fatores genéticos. O mais estudado ao longo destes anos tem sido a timidez. Estudos mostram, inclusive, alterações que se manifestam de forma bastante específica naqueles adultos que lá na sua infância, perto do 2º ano de vida, foram classificados como um indivíduo tímido e que na idade adulta também apresentam, por exemplo, a ativação da amígdala quando eles são expostos a fisionomias desconhecidas versus fisionomias que são mais familiares. Além do temperamento, outra vulnerabilidade descrita é a chamada granulosidade emocional, que vai falar sobre a habilidade de diferenciar emoções com precisão. E aqui entra aquele gráfico que nós vimos na semana passada, que vai nos mostrar sobre a ativação emocional, a desativação emocional e a relação do prazer e o desprazer. Então, quanto o paciente consegue descrever uma emoção, no sentido desta emoção deixá-lo mais ou menos ativado, ou de ser mais ou menos prazerosa. E observem que uma alta granulosidade ela está relacionada com melhor regulação emocional, ao passo que a baixa granulosidade pode impactar em experiências mais difusas e uma reatividade elevada. Então, na prática clínica, vamos lá revisar as vulnerabilidades. Verificar, então, temperamento, ou seja, quais características emocionais acompanham o paciente historicamente. Vocês estão vendo como é importante quando a gente faz a anamnese, aquela pergunta, né, sobre o histórico de desenvolvimento do paciente, dos seus relacionamentos, histórico social, tem uma função para que nós, nesse caso aqui, observemos a relação que o paciente tem com as suas emoções desde os primeiros anos de vida. Segundo ponto, então, de vulnerabilidade é a granulosidade emocional, esta capacidade de diferenciar emoções com mais precisão. Sabe aquele paciente assim que você vê que no repertório ele consegue diferenciar emoções que são parecidas, mas que não são a mesma coisa? Então, por exemplo, eu estou com raiva ou estou aborrecido, né? E aí o paciente consegue descrever esse estado emocional com mais precisão. Isso está relacionado, como nós vimos, à questão da regulação emocional também. Mais uma vulnerabilidade é a chamada alexitimia, que mais recentemente tem sido definida como déficits no processamento cognitivo e na regulação emocional. Então, ela fala sobre essa dificuldade em identificar e descrever emoções. E essa dificuldade vai estar associada a estratégias emocionais que são desadaptativas. São aquelas pessoas que têm limitações importantes para refletir sobre as suas próprias emoções, para expressar também, ou seja, oferecer respostas emocionais que sejam adequadas para o contexto, para a manutenção das relações. E quando elas falham nesta comunicação das suas emoções, elas têm dificuldade até mesmo de provocar emoções que sejam adaptativas nos relacionamentos. Então, por exemplo, se eu estou em uma condição emocional de fragilidade e eu tenho precisão para comunicar isso para alguém de confiança, essa pessoa vai poder entender o meu estado emocional e responder, então, seja com validação, com acolhimento, enfim, com abraço, né, chorar junto, enfim. E ainda, além dessa dificuldade de identificar e descrever emoções, elas tendem a minimizar experiências emocionais.
com uma tendência a focar mais a sua atenção no exterior e não tanto nas suas experiências internas. E o Hoffman vai falar também sobre dois conceitos que acabam sendo um contraponto à alexitimia, que é o da clareza emocional e o da inteligência emocional. A clareza emocional é bem o oposto da alexitimia, quando a pessoa então consegue ter consciência sobre as suas emoções e consegue identificá-las. E a inteligência emocional, ela vai falar de uma forma mais ampla, né, quando o paciente consegue se utilizar da clareza para avaliar e expressar emoções, regular as emoções e também utilizar as emoções para a resolução de problemas. A última vulnerabilidade descrita pelo Hoffman é a tolerância ao desconforto. Vai falar sobre a capacidade de permanecer em contato com emoções desconfortáveis ou ditas negativas. Pessoas que têm baixa tolerância ao desconforto vão ter a tendência de fugir, de evitar ou de agir por impulsividade, movida por aquele desconforto, com a finalidade de daquela experiência desconfortável passar logo. Estratégias de mindfulness que vão proporcionar o aprendizado do contato com o momento presente, inclusive com o desconforto, ajuda o paciente, então, a desenvolver habilidades de enfrentamento. Então, veja que o enfrentamento, ele fala sobre o contato com o desconforto e não com a isenção, né, com o fato de você querer pular o desconforto. E essa expectativa de muitos pacientes, né, falando da prática clínica, muitos pacientes vêm com um sofrimento e a esperança que eles têm na terapia é que o psicólogo ajude a fazer aquele sofrimento sumir. Enquanto a proposta científica que nós temos de manejo e regulação das emoções é no desenvolvimento das habilidades do enfrentamento, ou seja, eu não tenho como fazer um desconforto sumir, mas eu vou enfrentá-lo, eu vou perceber a existência dele, vou seguir com tolerância em direção daquilo que de fato é importante, porque eu entendo que esta emoção ela vai ter um curso, ela vai me acompanhar por um período de forma mais intensa, mas eu posso seguir me movendo, me comportando, apesar deste desconforto. Por quê? Porque aquela frase clássica, é desconfortável? Sim, mas não é perigoso. Então eu não tenho um risco por assumir, tolerar um pouco mais esse desconforto. Ah, Ana, mas não é fácil enfrentar o desconforto. Sim, é por isso que requer treinamento, requer o desenvolvimento de habilidades. E principalmente quando nós relacionamos essa tolerância ao desconforto com os motivos, com a motivação que o paciente tem para isso. Por que eu estou enfrentando esse desconforto? O que me faz atravessar esse desconforto? Onde eu vou chegar? O que eu vou alcançar? Quem eu serei? Como a minha vida vai ser? Entende? Então, isso é muito importante. Por isso que nós trabalhamos, né, valores, aspirações. Lembra que nós vimos também na primeira aula? Porque é isso que vai trabalhar o aspecto motivacional. Óbvio que se você propor só a tolerância ao desconforto pelo desconforto, você tem que enfrentar mesmo o desconforto, é isso aí que tem e pronto, acabou. Puxa, isso é altamente desmotivador para o paciente. Trabalhando valores, clareza, o paciente vai saber por que ele está enfrentando aquele desconforto. Uma ferramenta que pode ser bem útil que o capítulo propõe é você utilizar o gráfico em formato de pizza para que o paciente consiga, então, descrever as suas emoções e quantificá-las a partir do tamanho do pedaço da fatia de pizza que ele organiza. Então, emoções que ele percebe como mais intensas, o pedaço pode ser maior, e assim por diante ele vai organizando dentro de um contexto de uma situação. Você pode também, além de utilizar o tamanho das fatias, organizar por cores. Então, cores de emoções que são mais ativadas, cores de emoções menos ativas, né? Então, mais desativadas, emoções relacionadas a prazer e desprazer. Tudo isso vai facilitar a visualização do paciente
e tornar a experiência emocional mais concreta. Resumindo e revisando, então, para você não ficar perdido na aula, neste capítulo sobre as diferenças individuais, nós estamos vendo 7 aspectos que o Hoffman destacou, que vão nos ajudar a entender quais são os aspectos individuais na experiência emocional que nós precisamos observar lá na prática clínica. Então, o primeiro foram os níveis de diferenças individuais, que falou então sobre o nível fisiológico, cognitivo, motivacional, comportamental, de enfrentamento. Segundo aspecto, o impacto da cultura nas emoções, e isso precisa ser considerado a cada paciente. Então, entender ali o contexto da história dele, qual era a relação, tanto em termos de sociedade, quanto em termos de família, de dinâmica mais nuclear deste paciente, extremamente importante. A diátese emocional, ou seja, as vulnerabilidades emocionais deste paciente, vimos ali algumas etapas, como o temperamento, a granulosidade emocional, a alexitimia, a clareza e inteligência emocional e a tolerância ao desconforto. E agora nós vamos ver os estilos afetivos. Mais um aspecto que nós precisamos observar, então, são os estilos afetivos, ou seja, quais são as estratégias de enfrentamento emocional que o paciente utiliza. Aqui o Hoffman descreve estilos de enfrentamentos focados no problema. Então, o paciente tem uma experiência emocional desconfortável e esta pode ser a queixa. É importante você observar se esta emoção ela está relacionada à resolução daquele problema. Porque muitas vezes o psicólogo fica trabalhando ali na emoção, e o paciente está patinando na resolução de um problema. E aí nós precisamos ajudar o paciente para, além do manejo do desconforto emocional, direcionar então esta outra habilidade, que é a de resolução. Há ainda a habilidade de enfrentamento com foco na emoção. Aí sim, existem contextos de experiências emocionais cuja dificuldade do paciente realmente é a de identificar emoções, conseguir fazer a expressão mais adequada, obter respostas emocionais também que sejam produtivas para ele. Então, avalie estilos afetivos, ou seja, como o paciente enfrenta as suas emoções. Ele faz isso com foco no problema. É necessário ter um enfrentamento direcionado para o problema, é necessário ter um enfrentamento direcionado para a emoção, ou ainda um outro estilo afetivo é o da flexibilidade emocional, que é a habilidade de ajustar a sua regulação emocional conforme a demanda daquela situação. Então, o indivíduo tem esta capacidade de articular o seu repertório hábil, de manejar as suas emoções de uma forma adaptativa, de acordo com a necessidade que aquele contexto, aquela situação requer dele. Certo? Então, observem como é que o paciente faz o enfrentamento dessas emoções. Ele tem recursos no seu repertório para enfrentamento? Ele precisa de um direcionamento focado no problema, focado nas emoções, ou ainda desenvolver flexibilidade emocional? Mais um aspecto que individualiza a nossa avaliação da experiência emocional de cada paciente. Vamos avaliar ainda a desregulação do afeto negativo, ou seja, como o paciente tende a demonstrar esta desregulação. Hoffman destaca então a ruminação, a inquietação e a preocupação. A ruminação é a repetição focada no sofrimento. A preocupação é uma antecipação ansiosa. E a inquietação, uma agitação emocional persistente. Estas características elas podem então manter e amplificar o afeto negativo. Então, o paciente está em um quadro emocional de desregulação e está experienciando muito desconforto emocional. Observe estes 3 mecanismos aqui. Se o paciente também apresenta essa repetição focada no sofrimento,
a preocupação e a inquietação. Por outro lado, nós também então precisamos observar o afeto positivo. Quais são as respostas que o paciente apresenta diante de experiências emocionais positivas, né, que devem ser incentivadas, inclusive é terapêutico. Na prática clínica, então, ajude o paciente a avaliar momentos ainda que sejam históricos, né, que não sejam tão presentes, mas que ele tenha que buscar no seu repertório qual é a compreensão que ele tem sobre momentos em que ele vivenciou experiências emocionais positivas. E no livro, Hoffman faz uma relação bem interessante de afeto positivo com aproximação, com conexão, com disposição para se expor. Então, observe também como o paciente anda, né? Se por um lado o afeto negativo, ali quadros mais depressivos, a perda de prazer, está relacionada à fuga, à evitação, a expressão do afeto positivo vem na contramão, nessa disposição do paciente para a interação, para a aproximação, para a conexão também. Então, mais um aspecto a ser observado na expressão individual das emoções. E o Hoffman finaliza o capítulo falando, então, para observarmos quando estas expressões emocionais alteradas, desadaptativas, podem estar dentro do contexto de transtornos emocionais, que ele chama. Ou seja, são aqueles transtornos que podem ter características emocionais muito marcantes, como os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, por exemplo. E eu achei interessante ele colocar na lista destas diferenças individuais que nós estamos discutindo neste capítulo, porque veja, a experiência emocional desadaptativa, seja a desregulação, nas suas diferentes manifestações, elas podem estar inseridas em um transtorno ou não. Isso é muito importante. Ainda que o paciente não feche critério diagnóstico para um transtorno, ele pode ter prejuízos importantes na identificação, na expressão das suas emoções, e isso pode ser trabalhado. E aqui o Hoffman destaca a importância de nós identificarmos fatores predisponentes, ou seja, fatores relacionados ao desenvolvimento daquela condição emocional, e também fatores de manutenção, fatores atuais presentes, que fazem parte dessa experiência emocional que tem trazido sofrimento, prejuízos para o paciente. Viram então a importância de observarmos fatores longitudinais, ou seja, históricos, e fatores presentes, atuais, que estão relacionados à manutenção desta emoção. E fique aqui comigo mais uns minutinhos, porque agora vem a parte que eu mais gosto, né? Que é que nós articulamos aqueles pontos teóricos que nós aprendemos até agora sobre o que observar para constatarmos as diferenças individuais na manifestação das emoções na prática clínica. Como é que nós usamos estas diferenças para nos orientar no planejamento da terapia? Então vejam que interessante. O Hoffman propôs esta tabela que está aqui apresentada para vocês. Então, gente, quando vocês recebem um paciente ali, que vocês estão formulando o caso, estão querendo entender um pouco mais da necessidade deste paciente, das intervenções que serão feitas para aquele indivíduo, o que nós precisamos levantar de informações. Então, relacionado àquela queixa emocional, o paciente tem queixas muito relacionadas às experiências emocionais. O que é importante nós considerarmos? Primeiro, um evento externo. Aqui vai falar do contexto, né? Quais foram informações históricas do paciente? Lembra que nós vimos a importância de nós avaliarmos historicamente essa experiência emocional e também a experiência presente. Então, fatores predisponentes, fatores desencadeantes que são mais atuais, predisponentes mais históricos e desencadeantes mais atuais. Viram então, ó, construção de raciocínio clínico, onde é que a gente começa a identificar estas diferenças individuais, entendendo o evento externo, o que está acontecendo, qual o contexto em que essas emoções
se manifestam, tanto atuais quanto históricas. Desde quando? Como que ele se expressa emocionalmente ao longo do seu desenvolvimento. Na sequência, nós vamos verificar aqueles fatores de vulnerabilidade ou de átese. Então, quais são as vulnerabilidades emocionais que este paciente tem? Lembram os aspectos? O temperamento deste paciente. Quais são aqueles fatores que são mais consistentes ao longo da vida dele? A granulosidade emocional, essa capacidade dele conseguir descrever com mais precisão o que é uma emoção, se ela está mais ativada, mais desativada, se ela é mais prazerosa, menos prazerosa. A questão da alexitimia, né, essa capacidade de descrever, essa incapacidade, né, e aí no contraponto ali a questão da clareza e da inteligência emocional, sobre essa capacidade de descrever, identificar e fazer uso das emoções também nas suas relações, e a tolerância ao desconforto também que ele apresenta. Né? Então, essas são vulnerabilidades que tornam o paciente mais vulnerável. Muito bem. Estilo afetivo. Então, qual é o estilo? Quais são os padrões de enfrentamento que esse paciente tem? E o que precisa ser incentivado? Então, nós vamos ter aqui enfrentamento direcionado ao problema, direcionamento também à própria emoção e a questão da flexibilidade emocional também. Então, qual é o estilo afetivo típico deste cliente? Que recurso que ele tem para lidar com essas emoções e que também podem ser desenvolvidos caso ele não os tenha. Muito bem, próximo componente que nós vimos, né? Então, Ana, que componente? Então, são esses aspectos que vão nos ajudar a avaliar a experiência individual. O paciente demonstra desregulação do afeto negativo, e dentro dessa desregulação, ele tem mais uma tendência à ruminação, que é essa repetição, ou uma inquietação, uma agitação, ou uma preocupação, essa antecipação. Qual é o estilo de desregulação do afeto negativo que ele apresenta? E no contraponto, qual é a relação do paciente com as suas emoções prazerosas? Como é que historicamente também ele vivenciou isso? Quais são as experiências emocionais direcionadas aos afetos positivos? Então, qual é o nível de felicidade, vitalidade, qualidade de vida do cliente? E aí nós vamos explorar tanto os aspectos que influenciam o afeto negativo, quanto os positivos e a sua satisfação perante a vida. Então, gente, aqui tem um resumão da aula de hoje que vai nos ajudar neste caminho de perceber como é que o paciente vivencia as suas emoções de forma individual, específica, para a gente não colocar todo o paciente no mesmo saco ali e achar que todo mundo que está triste do mesmo jeito, todo mundo que está feliz é igual nas suas respostas emocionais. Ou todos que passam ali pelo primeiro componente, por um mesmo evento externo, por uma mesma situação, vão responder emocionalmente da mesma forma. Não, a gente vai levantar qual é a situação e vamos verificar exatamente qual é a resposta emocional deste paciente. A partir disso, vai ficar muito mais fácil, a gente vai ver nos próximos capítulos, como utilizar destas informações para elaborar o plano de tratamento para o paciente e intervir de uma forma mais precisa também. Este é o conteúdo que o Hoffman preparou. Quero agradecer muito você que ficou até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar este vídeo. Para você que está vendo esse vídeo na data da postagem, né? Na segunda-feira nós teremos uma live especial lá no canal do INPBE. Eu vou dar uma aula. Você pode acessar o perfil do INPBE, fazer a sua inscrição lá. Vai ser um prazer tê-lo conosco. E sexta que vem tem mais um capítulo do Clube do Livro e eu espero vocês. Até lá!